Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Oi, Raul! Oi, Ana! Meu morador novo! Coisa mais lindinha do dia. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. Achei que você nem vinha. É meu sobrinho. E é Natal. E ó, eu vacinei. Ah, que bom. Chega de perder gente na família, né? Chega. Daqui pra frente, só Natal junto, hein? Olha, meu neném, não é coisa mais linda? Olha, meus olhos, não tem mais. Quero ver um novo dia, um Brasil e um só povo. Movimento Nacional pela Vacinação. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom dia! Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 e o Jornal PT Brasil está no ar com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje você acompanha a reapresentação da entrevista com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Ele fala sobre os mecanismos de combate à fome, como o Programa de Aquisição de Alimentos, Plano Safra para a Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Outra reapresentação é a entrevista com o Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Ele fala sobre os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos. Tem também uma conversa com o líder da bancada do PT, deputado federal Zeca Dirceu, sobre a conferência eleitoral do partido. Vamos conversar agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço e parabéns ao programa. E a gente está aqui com muitos motivos para comemorar e dessa vez a gente vai falar dessa obsessão do presidente Lula, que é combater a fome, combater a miséria. Ele não chama de missão, ele chama de obsessão. E a fome voltou a ser a realidade nas cidades e também no campo, com o abandono das políticas para a agricultura familiar nos últimos anos. Deputado, o governo Lula anunciou este ano 71,6 bilhões de reais em crédito rural para essa safra 2023-2024. Eu gostaria que o senhor comentasse esses anúncios do último Plano Safra para a agricultura familiar e a importância desse setor para garantir segurança alimentar para o povo brasileiro. Amanda, quando a gente diz que o Lula voltou, o Brasil voltou o MDA. O MDA é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o governo aceitou uma disputa política que o agronegócio está fazendo, que é dizer que a agricultura é de um tamanho só. Não tem agricultura familiar, toda a agricultura é igual. Não, a agricultura é diferenciada. Tem o grande proprietário, tem o médio proprietário e tem o pequeno proprietário. Eu uso sempre uma analogia que na área urbana tem o grande empresário, tem o médio empresário e tem o pequeno empresário. E para o pequeno empresário tem o simples, da micro e pequena empresa, que gera mais emprego e que tem tributos simplificados, tem impostos diferenciados, tem juros menores para programas. E isso está aceito na sociedade.
Alguém é contra ter um micro e pequeno empresário? Alguém vai dizer assim, não, todos os empresários são de tamanhos... Não. Mas no campo, pelo poder sobre a terra, que exerce um poder, há uma tentativa, e por isso que tem muita propaganda, né, que agro é isso, agro é aquilo, né, para mostrar que não tem tamanho. Não, tem tamanhos diferenciados. E no meu entender, eles podem conviver, mas com políticas diferenciadas, como tem da micro e pequena empresa. Por isso que a agricultura familiar precisou ter de volta o MDA, que foi, com o golpe, tirado do povo brasileiro. E ao acabar com o MDA, se acabou com as políticas que o Ministério desenvolvia. E ficou um apêndice dentro do mapa do Ministério da Agricultura. Com a retomada e a volta do Lula, o Brasil voltou, o Lula voltou e o MDA voltou. Então nós temos o Ministério, e o Ministério fez de novo o seu Plano Safra da Agricultura Familiar, que também voltou, não tinha mais Plano Safra da Agricultura Familiar específico, e voltou com esse valor. São 71,6 bilhões, especificamente mais para a linha de crédito, mas somados com assistência técnica, programas de cooperativismo, e outras atenções que estão vinculadas a esse programa, o total do plano da agricultura familiar esse ano são 77,7 bilhões. No ano passado, o recurso disponível, no terceiro ou quarto mês, as pessoas iam no banco e já não tinha mais recurso subvencionado. E o Lula disse o seguinte, ó, vocês sejam eficientes, peguem esse dinheiro e se precisar, venham chorar, porque quem não chora, não mama. Eu disse, Lula, e nós vamos vir te cobrar, mas eu tenho certeza que primeiro nós precisamos pegar esse dinheiro, portanto tem mais dinheiro. Essa rubrica da agricultura familiar subiu 34% em relação ao ano passado. No ano passado, quando foi feito o plano, o juro estava mais ou menos em 12% da taxa Selic. Hoje está em 13,75%, que está muito alto. Mas nós podíamos então aumentar o juro? Não aumentamos o juro. Nós mantivemos o juro e em algumas situações, principalmente quando é comida na veia, direto, e quando é com agroecologia, porque o tema da sustentabilidade, né, da agricultura regenerativa, né, da agricultura de baixo carbono, a descarbonização, enfim, todo elemento que trabalha com a sustentabilidade, ele vai ter um juro menor ainda. Então é uma política pública com mais dinheiro, com juro menor e com estímulos especiais para várias áreas. E soma-se a isso, no Plano Safra, Amanda, um outro elemento fundamental, que é um programa que também existia nos governos do Lula e da Dilma, que veio com a retirada, quando assumiu o Temer e quando deu continuidade ao golpe, o Bolsonaro, eles acabaram com o programa, que é o programa que se chama Mais Alimentos. O programa Mais Alimentos, ele tem uma rede de benefícios. Primeiro, o agricultor pode comprar um trator, uma ordenhadeira, um resfriador, qualquer equipamento agrícola, e até o governo reuniu, eu estava na reunião com o Paulo Teixeira e com os empresários do setor, a BIMAC e tal, disse, não, tem uma que bate o coco lá, uma mulher que quebra o coco lá, as quebradeiras de coco, tá? Bom, elas estão lá sofrendo, e, bom, tem cada vez menos mão de obra, sofre muito, então tem a penosidade do trabalho. Por que não tem uma maquininha ainda lá para eles? Ou uma outra situação do cara do amendoim, por exemplo. O cara que tem amendoim tem uma máquina que pode colher o amendoim, que já existe, né, para tirar a penosidade do trabalho. Sobre frutas ou sobre qualquer outro plantio, tem como fazer tecnologia, maquinário para todas as situações. E nós temos que nos desafiar a isso. O que o governo está fazendo, está chamando as universidades, está chamando os institutos federais tecnológicos, está chamando a pesquisa, está chamando a assistência técnica, para nós pensarmos e fazermos a nossa indústria produzir para resolver dois problemas. Tirar a penosidade do trabalho da pessoa que vive no campo. Ao mesmo tempo, nós temos menos mão de obra no campo, tá? E vamos estimular a indústria. Então, esse programa do Mais Alimentos, que dá um juro menor para quem compra um equipamento, estimula a indústria para produzir e permite que o comércio venda, este programa voltou também. E ele tem um juro especial. Então, voltou Mais Alimentos. Então, a novidade do Plano Safra, além de voltar com mais dinheiro, com juro menor, com especificidade de apoiamento à agricultura familiar e agroecológica, ele ainda carrega consigo o Mais Alimentos.
E o produto, né, beneficiado, ele tem também mais valor agregado, né? Mais renda também para o produtor. Essa questão do valor agregado é fundamental. Nós vamos ter um estímulo muito forte às agroindústrias, porque quando tu vende o teu produto in natura, sem uma agregação de valor, ou vende o leite, não vende ele em queijo, ou vende a carne, não vende ele em salame ou outros derivados, você não agrega o valor. Então vai ter um estímulo para as pequenas agroindústrias, mas aí tem que ter assistência técnica. E a assistência técnica foi abandonada nesse país. Então a assistência técnica vai voltar de novo no sistema da Anater, né? Assistência técnica e extensão rural para a nossa gente. Então essa ideia, né, de que esse plano seja realmente vigoroso, com força, porque se tem uma coisa que não pode ter no Brasil é a gente passando fome. Amanda, isso indigna a gente. Um país que tem extensão de terra, gente para produzir, vontade de trabalhar, terra, clima, tudo que pode favorecer e gente passando fome. Inaceitável, né? Inaceitável. Uma coisa que não podia ter no Brasil é fome. Então, nós temos essa situação e o Lula está obcecado, você falou antes, né? O Lula está obcecado, né? Está vocacionado e obcecado para dizer, nós vamos tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Nós vamos trabalhar programa de Bolsa Família, programas sociais, mas ao mesmo tempo estimular quem produz comida. E além do Plano Safra, da agricultura familiar, nós também aumentamos os valores em 28%. Do Plano Safra Empresarial, que o MAPA fez. O ministro Favre apresentou, eu estava junto com ele. E ele também manteve os juros, não aumentou em função, ele mesmo fez essa observação, que aumentou a taxa Selic, mas manteve o juro da condição que está. E no que for diretamente à agricultura, de produção de alimentos, e ao que for na descarbonização ou da ABC, que é a agricultura de baixo carbono, também vai ter juro menor, com apoio ao cooperativismo. São medidas anunciadas pelo ministro Favre. E aí foram para 364 bilhões, temos 77,7 bilhões na agricultura familiar e na agricultura empresarial 364 bilhões. Então são valores que foram maiores, acrescidos, porque isso também dá uma base, né, muito forte para o desenvolvimento na economia brasileira. E eu sempre digo assim, por que a agricultura se chama, nos setores, quando a gente aprende lá na escola, lá atrás, quais são os setores né, é o primário, o secundário, o terciário, o setor de serviços, né, o comércio e indústria que vem depois. Qual é o primário? Agricultura. Produção de alimentos, né? Por que é primário? Porque é o primeiro, é o básico. Então, essa consciência nós precisamos passar para as pessoas. E aí o que me incomoda o Lula também. Como é que as pessoas do agro são contra o Lula? Isso já apareceu. Não estou entendendo. Por quê? A maior renegociação da dívida com os agricultores foi feita no nosso governo. Juros mais baixos foi no nosso tempo. Agora o diesel, os outros aumentaram, o diesel estava caríssimo, o adubo estava caro, o semente estava caro, a ureia está caro. Nós estamos baixando os preços. A ureia está mais barata, o adubo está mais barato, a semente está mais barata, o diesel está mais barato, o crédito está mais acessível. Por que não gosta da nossa política? Eu disse, eu sei por quê. Porque tem outros fatores que fizeram as pessoas ser contra o PT. Tem alguns, não todos. E aqui eu quero dizer assim, não dá para generalizar. Mas os que fomentam o ódio contra o PT e a esquerda é aquele cidadão que quer manter um trabalho escravo. Nós não podemos ter trabalho escravo. E aquele que quer meter motosserra e derrubar tudo que puder derrubar. Nós temos que controlar o meio ambiente. Aquele que quer meter veneno, nem que isso ocasione câncer e tantas dificuldades. Aquele que quer usar arma. Ou aquele que quer contratar uma mão de obra, mas não quer assinar a carteira. Isso não são todos, são alguns, mas estes alguns que por não fazerem isso têm muito dinheiro, estimulam o pagamento de fakes para tentar criar uma ideia de animosidade contra os que querem ajudar a sustentabilidade. E eu sempre digo que quem é inteligente e trabalha na área rural, ele sabe que ele tem que trabalhar dentro da lei, respeitar o meio ambiente, porque o mercado externo, europeu principalmente, que é o grande mercado consumidor, eles já estão dizendo, nós não vamos mais comprar quem está derrubando árvore, nós não vamos mais comprar quem coloca veneno, nós não vamos mais comprar quem tem trabalho escravo. Então é uma atitude inteligente, não só do ponto de vista de respeito aos direitos e à cidadania, mas também do ponto de vista de negócio. Então se eu faço uma agricultura agressiva,
ambientalmente e do ponto de vista de venenos e tóxicos, eu estou dando um tiro no pé, porque eu vou dificultar a minha comercialização e exportação. Então eu sempre digo que o agricultor inteligente é aquele agricultor que preza o meio ambiente, faz a coisa sustentável, né? Produz dentro das regras. Eu acho que esse é o nosso grande presente e futuro que nós queremos para o Brasil, e por isso que os dois planos, o da agricultura familiar e da agricultura empresarial, tanto o ministro Paulo Teixeira como o ministro Fávaro foram felizes, né, ao anunciar e costurarem 2 programas tão importantes para o nosso país. Com certeza. E a fome, deputado, também voltou a assombrar com muita crueldade as escolas, né? A gente viu a situação da alimentação escolar completamente desmontada, as crianças fazendo como única refeição no dia um biscoito sem nenhum valor nutricional, um suco açucarado. Então, assim, elas não faziam refeições de verdade mais nas escolas depois de tanto desmonte dessas políticas da alimentação escolar. E queria que o senhor explicasse também como esse reajuste anunciado pelo governo Lula do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, pode ser também uma ferramenta poderosa no combate à fome. Lembrando que o PNAE também é um mercado para a agricultura familiar. Não, e no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, acho que eram 7 anos. Mas 7 anos era tudo, né? Não tinha reajuste do salário mínimo, estava congelado, não tinha reajuste das bolsas de estudo dos nossos estudantes, não tinha reajuste, em nenhuma área tinha reajuste. Bom, passou então a ter reajuste, e no programa, para comprar o alimento do agricultor, teve o reajuste também e a ampliação do valor. É importante que se diga isso, mais recursos para que realmente a alimentação escolar não falte. Como é que um professor vai querer ensinar? Deixa eu falar uma coisa. Preciso falar aqui. Se tem alguém que vai dizer que professor é pior que traficante, ele está estimulando um conceito da extrema-direita, que foi o que aconteceu agora. No encontro armamentista, teve pessoas da extrema-direita, não vou citar o nome aqui porque eu acho que não merece, dizendo que professor que influencia ideologicamente alguém, ele está traficando, é pior que traficante. Mas essa é uma acusação contra a educação inaceitável que nós temos que repudiar. Fecha esse registro aqui, mas não podia deixar passar essa oportunidade. Para dizer que nas escolas onde está o professor, que quer ensinar uma criança valores de amor, de respeito, de preparação, de estudos, de geografia, de física, de química, de filosofia, hoje eles não querem nem que as pessoas pensem mais, de sociologia, então eles estão apartando essas matérias, né, do processo escolar. Mas a gente quer que essa criança seja uma educação integral, né? Inclusive votamos agora, há poucos dias atrás, agora na Câmara já, o turno integral. Nós votamos turno integral, para a criança poder ficar todo dia, fazer atividades extra-classe das aulas normais na escola. Isso também, para a mãe é ótimo, né? Porque a mãe pode também participar do mercado de trabalho, porque geralmente é a mãe que tem que ficar em casa, tá certo? Mas não só por causa das outras questões, por causa da criança, da qualidade educacional dela, do aprendizado dela, nós queremos que essa pessoa seja assim muito qualificada na escola. Então, qual é a situação que nós herdamos agora? A criança vai na escola, o professor quer ensinar, mas a barriga está roncando, está com fome. Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai desenvolver o seu... Não vai. Então, o PNAE, ele é exatamente essa qualidade na educação, para ter uma qualidade alimentar, e não só ter a qualidade alimentar. Na Petrobras, a gente dizia o seguinte, a gente tem que ter um programa verticalizado do poço de exploração do petróleo até o posto. Então, era do poço até o posto de combustível. Infelizmente, com a privatização, eles já entregaram a rede de combustíveis, enfim, tudo isso aí já virou outra coisa. Espero que um dia a gente possa retomar, né, num ambiente político melhor de novo. Mas na agricultura vale a mesma frase. É do poço, digamos assim, da produção da comida do agricultor, que nós queremos ela com comida limpa, estimular, ter renda. Então o PNAE, ele é bom para esse lado também. Mas ele cria uma rede de abastecimento que vai até a boquinha da criança na escola. Então é do poço ao posto, digamos assim, né, nessa analogia, que é fundamental. E eu fui convidado, porque eu estive conversando com o ministro Camilo sobre isso, Paulo Teixeira, e sobre essa qualidade da interação, da transversalidade. Essa palavrinha é muito importante, Amanda. A transversalidade. E os ministros fizeram uma coisa maravilhosa, eu fui convidado para esse ato, eu fui nesse ato participar
tudo nesses 6 primeiros meses, né? Tanta coisa que você fez, né? Onde estavam 4 ministros reunidos na sala, no auditório. O ministro Camilo da Educação, a ministra Nízia da Saúde, né? Fica Nízia, uma cientista, né? Vamos fazer uma campanha para a nossa querida Nízia. O Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e o Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. E eles fizeram um pacto, um termo de acordo, né? Não sei o nome certo técnico ainda que usaram lá, que é um trabalho conjunto entre os 4 ministérios para dar qualidade ao PENAI. Olha que maravilha. Por quê? Porque o Paulo Teixeira tem que garantir que os agricultores possam produzir. O Wellington Dias tem que garantir que seja um programa social de altíssima qualidade. O Camilo tem que garantir que nenhuma criança fique fora da escola e sem ter a merenda escolar. E a Nízia tem que estar pensando na saúde, e uma qualidade alimentar tem tudo a ver com isso. Com certeza. Então, isso é uma coisa bonita. Nós estamos trabalhando a transversalidade, que eu fui no Fórum Interconselhos agora, eu vou ser o relator do PPA, e aí eu fui convidado pelo ministro Márcio Macedo e a Simone Tebet para ir no encontro dos interconselhos. Voltou de novo os interconselhos também, porque o Bolsonaro acabou com os conselhos. Ele não queria povo. Autoritarismo não quer povo. Ditadura não quer democracia. Então é sem povo. E nós fizemos o contrário, banho de povo. Então é conselhos, conferências e tal. Então o Interconselhos estava debatendo o PPA. E já que eu vou ser o relator, eu fui convidado para participar. Eu disse exatamente isso. Nós precisamos trabalhar a transversalidade, e a ONU, em 2014, Amanda, premiou o Brasil no Interconselhos porque era a melhor política de gestão pública, a transversalidade. Então, se esses 4 ministérios se reuniram para tratar um tema, todos vão dar mais qualidade a esse programa. Com certeza. Então, o PENAI, ele não é só, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, não é só dar comida para a criança lá na escola, não. É a comida, a qualidade alimentar, e ela tem que ser nutricional. Isso é outra coisa importante, não é só alimento, é ter nutrição, ter nutrientes, né, qualificados, mas ela tem uma cadeia, uma rede toda, né, de abastecimento alimentar que passa, e esse programa é fundamental nesse momento. Com certeza. E mais uma vitória aí contra a fome foi a aprovação da retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, né? O PAA, que foi estratégico, né? Eu queria que o senhor comentasse como ele foi estratégico e central também, importantíssimo para que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014 e comentasse, a gente está no caminho certo? Esses 6 meses aí mostram que a gente vai conseguir esse êxito mais uma vez, deputado? Olha, esses dias eu fiquei até desconfiado. Será que está acontecendo? Tem os institutos do mundo do capital, né, que são os órgãos de pesquisa que avaliam qual é a economia que está indo bem. Chegam até a dar notas, né? Esses institutos dão nota para... E aí o Brasil estava ganhando uma nota surpreendente. Ninguém esperava que os institutos do mercado estivessem avaliando, dando notas positivas, né? O que é isso? É o reconhecimento, digamos assim, do outro lado, inclusive, né, do mercado, de que a economia está dando certo. Ainda mais com a reforma tributária, agora que nós votamos, com todas as políticas que o Lula está anunciando, com a nova medida né, que está sendo tomada em várias áreas, os planos SAF que foram apresentados, a ideia da reindustrialização, tudo isso é muito importante. Mas no PAA, se estamos no caminho certo, estamos super no caminho certo. E o que é o PAA? O PAA é exatamente um programa de aquisição de alimentos. Então, o que o governo pode fazer hoje? Veja bem, tem quartéis, tem hospitais, tem asilos, tem programas sociais que precisam de recursos, de alimentos, de bolsas para... Onde é que eu podia comprar isso? Eu abro um edital e daí um mercado grande, onde tem um dono, se apresenta e traz as carretas lá de comida e distribui. Daí uma rede de supermercados pode ganhar o edital. Será que essa é uma boa solução? Não sei. Com certeza, o efeito na diferença do que é um programa do PA de aquisição de alimentos é radicalmente oposto. É o seguinte, em vez de nós irmos lá e ter primeiro o programa, porque os outros programas nem tinham, nem iam comprar de uma rede, né? Aqui nós estamos comprando de quem? Nós estamos estimulando os agricultores do país, os assentados da reforma agrária, os ribeirinhos, os quilombolas, né, todas as organizações que produzem alimento de alguma forma, a apresentarem ao governo propostas, eu tenho produto a te entregar.
Você quer comprar? Eu estou te ofertando. E o PA, ele tem basicamente 3 linhas, né? Ele tem um programa que tu compra o alimento para fazer doação simultânea, que é para programas sociais. É o programa que é de compras institucionais, então que é para colocar em redes como quartéis, presídios ou outros lugares, né? E tu tem formação de estoque, porque nós também passamos um longo tempo onde tu não tinha formação de estoque. E a Conab voltou. E ela está começando a comprar milho agora. Então isso ajuda, primeiro, a estabilizar um preço quando o preço está fora da regra. E ao mesmo tempo, quando precisa no lugar, tu entra, então tu faz um equilíbrio também sobre isso, além de poder alcançar e ter o preço para ofertar. Sobre isso, se nós fôssemos hoje querer comprar feijão no Brasil, ou comprar arroz, nós não vamos ter arroz e feijão. Então nós temos que estimular o plantio, dar assistência, dar condições. Por isso que o plano safra estimula que produza alimento, para que o governo possa comprar, e se todo mundo for comer mesmo, se alimentar com qualidade, vai faltar alimento. Nesses casos especificamente alimento desses produtos mais básicos, né, que é feijão, arroz. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Então o PA, a volta do PA, ele traz exatamente essa consistência de repassar o recurso, colocar para os programas. E foi votado agora na Câmara, né? Nós votamos, incluímos outros, enfim, vários elementos, né, que foram votados agora, vai para o Senado, né? Nós votamos na Câmara já agora, vai para o Senado e isso consagra, né, uma política pública de altíssima qualidade. Muitas coisas para celebrar aqui, comemorar esses 6 meses. Eu agradeço muito sua participação com a gente nesse momento histórico aí, para a gente fazer esse registro, né? E celebrar também, e lembrar que o trabalho continua, né? Como diz o presidente Lula, não faltam 4 anos, faltam 3 anos e alguns meses. Não, o Lula, assim, a Amanda, Lula está obcecado para querer o bem do povo brasileiro. E ele sempre fala essa parte do país. Quando ele vai para todos os outros países, quando ele pede para nós divulgarmos e colocar na geopolítica mundial, eu sempre tenho dito, né, o Brasil, a formar o Brasil, uma nação, nós somos uma potência. O que o bolsonarismo fez, a extrema-direita? Ela envergonhou o Brasil, diminuiu o Brasil no mundo, apequenou e empobreceu internamente. E batia continência para os americanos, ou para os fascistas do mundo. Batia continência para a bandeira americana e pisoteava a nossa bandeira. E hipocritamente fazia um discurso da pátria, da liberdade, da família, né, de Deus. Então, todos aqueles que falam e usam demais essas palavras é porque tem algum problema. Eu sempre digo, provavelmente o diabo reinou muito com essa gente, a família foi abandonada, né? Porque a pessoa não ama suas famílias, quem abandona e deixa as pessoas do jeito que está, ou violenta, como estimularem a violência, que até vão nas escolas matar criança. Entendeu? Isso não, né? E a pátria brasileira, ela só existe se tem povo. E povo vivendo bem, povo vivendo com dignidade. Então é falso dizer que ama a pátria se deixa o seu povo abandonado. O Lula verdadeiramente ama a sua pátria, porque ele ama seu povo. E como nação, ele a defende quando ele a coloca na sua relação global no mundo, em respeito não nem de autoridade positiva sobre outra e nem rebaixado. Não, mas é de altivez. E o Brasil, nas suas relações diplomáticas mundiais, está mostrando essa altivez. Quando alguém aciona o Brasil para defender um lado de uma guerra, de uma disputa no mundo, eu digo, não, a minha guerra é contra a fome. A minha guerra, a minha luta é pela paz na humanidade. Então, essa expressão, esses 6 meses, quando a gente avalia um programa específico, como nós avaliamos aqui, ele é especificamente importante, mas ele está num contexto de reafirmação de um Brasil na geopolítica mundial, na retomada de todos os programas, tirar o Brasil do mapa da fome, afirmar como nação. Então, eu quero dizer assim, olha, esses 6 meses, eles são de uma qualidade, de uma potência, em todos os sentidos, e eu quero dizer que nós temos que nos orgulhar, porque nós temos o nosso partido, nós temos o nosso conceito de esquerda, nós tentamos construir, né, outras forças que estejam junto com esse projeto, para a gente consolidar a democracia. Porque se a gente não consolidar a democracia, vai voltar ao conceito autoritário, e o conceito autoritário é a destruição de novo destrói.
Por isso que eu quero concluir dizendo que o Lula acertou ao colocar como lema do nosso governo união contra o ódio e a violência e reconstrução pela destruição que eles fizeram. Então, viva o Brasil, viva o Lula voltou e que bom que a gente possa avaliar tão positivamente no programa do PT esse sucesso que estamos tendo no nosso Brasil. É o Brasil no rumo certo, né, deputado? Muito obrigada pela sua participação. À disposição. Já vou mostrar aqui para vocês a matéria dos 20 anos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e também com fortalecimento anunciado pelo governo federal para esse programa que foi crucial aí para a retirada do Brasil do mapa da fome, né? E a gente vai detalhar mais esse programa hoje, né? Comentar mais sobre o PAA na nossa entrevista de agora com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Edgar Preto. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Um prazer enorme estar com você, estar com os nossos telespectadores, falar nesse canal democrático que faz comunicação com competência e com verdade. Então eu fico agradecido também pelo convite que você nos fez para estar aqui falando sobre esse generoso programa que é o PA. São 20 anos de PAA e eu queria que a gente começasse comentando como é que funciona esse programa que também tem impacto no mercado brasileiro de alimentos, né? E qual a importância da gente ter o Estado brasileiro gerindo uma política como o PAA. O PAA foi constituído, criado no primeiro governo do presidente Lula, 2003. E ele, junto com o Fome Zero, foi um dos grandes instrumentos para erradicar a fome do nosso país. O PA, Amanda, é o principal programa que a CONAB operacionaliza. Ao longo desses 20 anos ele teve altas e baixas. No governo passado, infelizmente, este programa e muitas outras políticas que a CONAB operacionaliza, desenvolve, estavam caminhando para a extinção verdadeiramente. Eu preciso contextualizar os nossos telespectadores também para compreenderem por que nós chegamos, Amanda, nesse momento tão difícil que o Brasil se encontra, depois de termos feito toda aquela luta, toda aquela caminhada de erradicação da fome. O presidente Lula volta a governar o Brasil no seu terceiro mandato e encontramos esse Brasil com 33 milhões de homens, mulheres, crianças que dormem e acordam com fome todo santo dia. É justamente pela ausência das políticas públicas, tanto para quem produz alimentos, como para quem tem necessidade, as pessoas, famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Para você ter uma ideia, o programa do PA, que no governo passado teve inclusive alteração do seu nome, era Alimenta Brasil, 2021, no pior ano do nosso Brasil, o ano da pandemia, não foi negligenciado somente a vacina, a ciência, também os cuidados com quem mais precisa de alimentos. O PA 2021 foi o ano em que a CONAB menos operacionalizou o PA. Foi apenas 21 milhões de reais naquele ano crucial, tanto para os agricultores como para as pessoas que ficaram sem empregos, que tiveram que ficar em casa e sofreram muito por falta de alimentos. 2022, o ano passado, ele teve um acréscimo somente em função das emendas parlamentares, foram 65 milhões. E nós agora retomamos o PA, o presidente Lula lançou no dia 22 de março, lá em Pernambuco deste ano, e já anunciou 500 milhões de reais. A metade desse valor é operacionalizado pela CONAB e a outra metade pelos estados e municípios. E nós tratamos de correr, porque tem pressa, os agricultores querem vender a sua produção, querem se viabilizar novamente produzindo alimentos e de uma forma simultânea, Amanda, nós queremos que esses alimentos cheguem à mesa de quem está passando necessidade. 500 milhões de reais inicialmente, agora no dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, o presidente Lula fez mais um anúncio, nós fizemos, o presidente Lula não pôde estar presente, mas foi o grande articulador, mobilizou o governo e disponibilizamos então mais 250 milhões de reais que vai ser também operacionalizado pela CONAB. Mais 100 milhões agora que nós estamos comprando leite, que é também uma forma de a gente alcançar a mão ao setor do leite que está passando por uma crise e também este produto que é tão importante para a alimentação das nossas crianças também será doado simultaneamente para a rede de assistência social. Mais um recurso agora para abastecer as cozinhas solidárias.
Recebi ontem na Conab a visita do Guilherme Boulos, nosso deputado federal, que foi o relator dessa matéria, da lei que recriou o PA, e ele, com a sua sensibilidade, colocou também no PA o atendimento para as cozinhas solidárias. Agora, junto com o MDS, vamos montar, ajudar e estruturar essas cozinhas solidárias com fogões, com mesa, enfim, toda uma estrutura necessária para acolher bem as pessoas que precisam dessa alimentação, e vamos também colocar o alimento da agricultura familiar para abastecer essas cozinhas. Ou seja, Amanda, as pessoas, os cuidados que o presidente Lula está tendo com as pessoas que precisam, não é só alimentar na quantidade necessária, mas alimentar também na qualidade necessária, porque nós todos sabemos, alimentação saudável, alimentação correta é também sinônimo de saúde pública. Então, nós estamos muito felizes, o PA voltou com muita força, voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e agora a Conab está vinculada ao MDA. Não deixamos de praticar nenhuma das políticas públicas para os pequenos, grandes e médios produtores, mas um cuidado muito especial com a alimentação. Afinal de contas, o governo passado destituiu inclusive o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o grande formulador de políticas públicas para enfrentamento à fome. A Conab deixou de operacionalizar praticamente todas as suas políticas. A Conab, desde 2017, não fez estoques públicos, Amanda. Estoques públicos completamente esvaziados. A Conab tem armazéns próprios, unidades armazenadoras. Mesmo o governo passado tendo fechado 27 unidades armazenadoras, nós ainda temos 64, precisando de investimentos. Fizemos agora uma correção nos valores, estamos terceirizando também armazéns de particulares para a gente formar uma estrutura e voltar a fazer estoques públicos. Para os nossos telespectadores terem uma ideia do que isso significa, 2012, Amanda, o Brasil tinha nos estoques públicos da Conab 1 milhão de toneladas de arroz em estoque. Nós terminamos o ano passado apenas com 1.000 toneladas de arroz. Assim é com o feijão, assim é com o milho, assim é com o trigo. Então o presidente Lula determinou e nós estamos reestruturando essa política tão importante. Junto com o ministro Carlos Fávaro, com o ministro Paulo Teixeira, na Conab, em julho, dia 30, nós lançamos de novo a política da formação de estoques públicos, Amanda, e começamos pelo milho. A Conab pode comprar produtos quando tem no mercado o preço de mercado menor do que o preço mínimo que a Conab estabelece, então a Conab pode e deve comprar para fazer estoques públicos para enfrentar também a inflação dos alimentos. Quando o governo passado deixou de fazer essa política, deixou de regular preços, aconteceu o quê? A inflação geral nos 4 anos passados foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%. Muitos brasileiros e brasileiras que ficaram inadimplentes, que foram para o SPC, que foram para o Serasa, foi tendo que financiar a compra de alimentos no mês em 3, 4 vezes, ficaram inadimplentes, e agora estamos com o presidente Lula generosamente também resolvendo isso com o Desenrola Brasil. Tivemos uma importante reunião essa semana com o ministro Fernando Haddad, junto com o Paulo Teixeira, e nós estamos tratando agora de um desenrola no campo, para a gente tirar também da inadimplência pequenos agricultores, que eles possam também, logo ali na frente, acessarem políticas públicas. Então nós estamos correndo, trabalhando sem descanso, para colocar de pé novamente esse programa. Nós estamos agora já com 916 milhões de reais nesse primeiro ano da volta do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E fazendo comparativo, né, com aquele 2021 que foi terror, né, 21 milhões apenas, em comparação desses mais de 900 milhões de reais só para 2023. Se dependesse do orçamento que ficou do governo passado para o PA esse ano, Amanda, seria 2 milhões e 600. Ou seja, o PA caminhava verdadeiramente para a extinção. Acabar. E eu queria que a gente falasse como é que o programa ele foi aprimorado e fortalecido ao longo dos governos petistas. Bom, o 2012 foi o ano em que a Conab mais operacionalizou o PA. Naquele ano foram mais de 600 milhões de reais. Não por acaso, nós erradicamos a fome também, declarado pela ONU neste ano. Em valores corrigidos, nós chegaríamos agora também a esse patamar de 1 bilhão de reais, quem sabe até um pouco mais. Nós lançamos uma chamada pública, Amanda, para receber oferta de alimentos das cooperativas e associações ligadas à agricultura familiar, e a surpresa que nós tivemos é que nós recebemos uma oferta
no montante de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Como eu falei ao presidente Lula, nós temos um bom problema para resolver. Com todo esse descaso, com todo esse esvaziamento das políticas públicas para a agricultura familiar, o MDA foi extinto também no governo passado. Virou uma secretaria junto com o Ministério da Agricultura. Todo esse esvaziamento das políticas públicas, a agricultura familiar ainda demonstra com muita força. Nos ofertaram, Amanda, mais de 400 tipos de alimentos. Nós recebemos 3.700 propostas. E nós fizemos um recorte, porque também é uma orientação do presidente Lula, a valorização, a independência econômica das mulheres. Nós estabelecemos pelo grupo gestor do PA que todo o projeto vindo da agricultura familiar para ser recebido pela Conab, analisado pelo sistema, teria que ter no mínimo 50% de participação das mulheres. E a nossa surpresa é que chegou a 70% a participação das mulheres ofertando produtos para o PA. Porque na Casa dos Agricultores, digo isso com conhecimento de causa, eu fui um jovem rural até meus 16 anos, normalmente a horta, os cuidados com a verdura, com os legumes, com a alimentação, fica mais a cargo da mulher, da mãe agricultora. E assim foi essa demonstração. 49% da oferta de alimentos para o PA veio do Nordeste brasileiro. O norte do nosso país nunca tinha chegado a mais de 4%. Este ano, Amanda, foi 19% da oferta do PA veio da região norte. Quilombolas, indígenas, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, esse povo trabalhador que tira da terra o que é essencial para a nossa vida, ofertaram alimentos para o PA. Nós desburocratizamos também o sistema, indígenas, quilombolas e outros públicos não precisam da DAP, da CAF, precisam apenas declarar que estão no CadÚnico. Acertados da reforma agrária da mesma forma, precisam da declaração de beneficiários do INCRA. E assim nós vamos colocando verdadeiramente os pobres no orçamento. Claro que não é fácil. Agora nós tivemos, como eu disse, 3.700 propostas ofertadas. Quando a gente operacionalizar todo o nosso PA, Amanda, nós vamos colocar na mesa de quem está precisando 248 mil toneladas de alimento saudável da agricultura familiar. Nós estamos correndo para cumprir o que o querido presidente Lula nos determinou, fazer de novo o PA ser um dos grandes instrumentos para que em breve a gente possa anunciar para o mundo que erradicamos a fome outra vez. Isso aí, a gente guardando ansiosamente esse momento, né, Edgar? O Éder Souza diz aqui que combater a fome deveria ser prioridade no mundo inteiro. O Arilson Chiorato, lá do PT do Paraná, te dá bom dia. Gratidão pela parceria da Conab com a agroecologia e com a agricultura familiar, que coloca alimentos saudáveis na mesa dos brasileiros. Aí eu já aproveito aqui para colocar a pergunta também do Alberto Quirone, que é lá de Boa Vista. Ele pergunta da armazenagem de produtos orgânicos pela Conab. Nós estamos priorizando no recebimento das ofertas do PA, não somente análise, Amanda, e nosso querido telespectador que nos enviou essa questão, os produtos orgânicos têm preferência também na análise, na compra e no pagamento dos produtos que o PA vai adquirir. Como eu disse, a gente quer fomentar essa transição agroecológica para possibilitar que a gente coloque na mesa de quem está precisando um alimento não só na quantidade, mas na qualidade necessária. Nós estamos trabalhando agora, Amanda, numa política nacional de abastecimento alimentar. O ministro Paulo Teixeira, o nosso MDA, delegou à Secretaria Nacional de Abastecimento do MDA e à Conab estruturar com a sociedade organizada uma política nacional de abastecimento alimentar. E esse diálogo que nós estamos fazendo, como já foi os números que a Conab coleta com nosso setor de informações, que é muito potente, foi também um dos grandes instrumentos que ajudou fomentar e organizar nossa volta do programa, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial, do Plano Safra, que voltou o maior da história. 464 bilhões de reais. Voltou o Plano Safra da agricultura familiar com 77 bilhões de reais, e para aqueles que produzem alimentos, para quem produz orgânicos,
as mulheres, a juventude, eles têm o financiamento com juro mais subsidiado, mais barato, porque nós precisamos fomentar uma produção maior de alimentos. A Conab, Amanda, todo mês a gente faz um levantamento de previsão de safra. Todo mês a gente coloca a campo mais de 100 técnicos da Conab e vão coletar informações, como vai ser a safra. E nós estamos concluímos já o ano agrícola deste ano. O Brasil vai colher uma super safra, 320 milhões de toneladas de grãos. Vamos ter recorde na exportação. Mas sempre quando eu fazia os anúncios agora desse ano, dos 12 anúncios que a Conab fez, dessa safra extraordinária que nós vamos colher, eu sempre colocava uma preocupação. É a diminuição da lavoura plantada com alimentação. Para os nossos telespectadores saberem a dimensão do que nós estamos falando, este ano é a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Ou seja, como não foi dado incentivo para produzir comida, mesmo pequenos agricultores que trabalham de uma forma diversificada, acabaram migrando para a monocultura de exportação, porque o agricultor corretamente, ele vai buscar viabilidade econômica, vai buscar onde está dando lucro. E migrou para a monocultura de exportação, ou arrendou, ou vendeu o seu lote. E agora nós estamos não só com o PA, mas refazendo outras políticas de compras públicas para garantir para o agricultor. Quem optar em produzir alimentos, nós vamos garantir que o governo, que a Conab, que o PA vai ser o grande cliente da compra desses alimentos. E nós já estamos vendo o resultado. Esse ano, na previsão de safra para 2024, nós já vimos um aumento na lavoura plantada com arroz, com feijão, com mandioca, com hortaliças, ou seja, o agricultor familiar, o assentado, o público que lida, que trabalha com a agricultura familiar, já compreendeu que vai ser um bom negócio produzir alimentos novamente. Nós vamos dar a ele viabilidade econômica e, de novo, alimentar as mesas do povo brasileiro que está precisando, além de baratear, como está já barateando o alimento para quem consome. E também tem esse compromisso, né, do governo federal em erradicar a fome mais uma vez até o final do governo do presidente Lula. Como é que o PAA, que foi tão importante, né, para retirar o Brasil do mapa da fome em 2014, pode ser valorizado e fortalecido como instrumento para esse objetivo da gente erradicar a fome mais uma vez? Essa grande missão do presidente Lula é também de todos nós, não só da Conab, não só do MDA, mas do governo como um todo. E é por isso, Amanda, que por determinação também do presidente, nós assinamos já um termo de cooperação com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, com o Ministério da Defesa, junto com o MDA e o MDS. Para quê? Tu sabes que já na merenda escolar já tem uma lei que garante, no mínimo 30% da alimentação escolar tem que ser comprado da agricultura familiar. Porque a gente respeita os hábitos alimentares, garante que as crianças irão se alimentar nas escolas com alimentação boa, alimentação de qualidade. Agora, também nos restaurantes universitários, nas universidades, nos hospitais públicos federais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todos aqueles órgãos do governo que, com dinheiro público do governo federal, comprar alimentos, tem que ser garantido no mínimo 30% da agricultura familiar. Assim a gente vai incentivar uma oferta maior e a gente vai garantir pelo PA a compra desses alimentos. Então a gente faz ajuda mútua para as duas pontas, para quem produz, incentivando uma produção maior de alimentos e colocando esse alimento também na mesa de quem está precisando. E nessa estruturação da política pública que eu falava, que nós estamos fazendo da alimentação, nós também queremos aproximar o agricultor, o produtor, dos consumidores. Nós estamos trabalhando, dialogando uma ideia dos sacolões populares nas periferias, fazer credenciamento, fazer uma organização lá com os armazéns da periferia, dos locais, dos territórios, aonde está o povo trabalhador, para que esse alimento da agricultura familiar possa chegar lá também com preço mais acessível e a gente levar também para as periferias, também para a mesa do trabalhador, para o assalariado, uma alimentação saudável da agricultura familiar. E assim a gente vai potencializando o PA, as compras públicas, dando viabilidade aos nossos agricultores,
produzindo mais comida e contribuindo, obviamente, então, para essa meta do presidente Lula até 2023, se Deus quiser, com a nossa força, com a união do nosso Brasil, retirar de novo o nosso país do mapa da fome. Excelente iniciativa essa do Sacolão, né? Você ter essa oferta ali perto da população que trabalha e ter acesso a essa comida também. Aqui o Carlos Borromeu comemora, orgânico é tudo de bom. O Roberto Lopes Leal diz, bom dia, um abraço para o Edgar, nosso futuro governador aqui. E o Paulo Carvalho, Edgar, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, está aqui dizendo, grande poeta Edgar, dá uma palhinha de poesia para alegrar tanta notícia boa que você nos traz. Então temos aí essa faceta também do poeta Edgar Preto. Pelos povos das favelas, pelo nosso agricultor, ao povo trabalhador, por comida nas panelas, negros, índios, raças belas, direitos da minoria, o sonho da moradia, por nossas grandes conquistas, por um Brasil sem golpistas. Viva a nossa democracia! Ah, muito bom! Obrigada, Edgar. Seja sempre muito bem-vindo aqui a esse espaço. Agradeço muito sua presença aqui com a gente e falar tão bem assim do PA e a gente ter essa esperança, né, de um programa tão importante. Obrigado, Amanda. Transmito a todos que acompanham o teu programa, o nosso programa, um fraterno abraço e nós tenho certeza, vamos seguir trabalhando sem descanso, sem ódio, sem rancor, sem revanchismo, porque a orientação do presidente Lula é união e reconstrução. A eleição terminou, nós agora estamos convocando governadores, prefeitos que têm responsabilidade com o nosso querido Brasil para formar essa potente união para a gente reconstruí-lo novamente. Muito obrigado, Amanda. Obrigada pela entrevista, pela poesia. E você não sai daí que a gente já volta com o Jornal PT Brasil. A gente conversa agora com o líder da bancada do PT na Câmara, deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Boa tarde, líder. Bem-vindo. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns por vocês estarem aí fazendo essa cobertura tão ampla. Muito importante. É super importante esse encontro, né, essa conferência. Eu queria a sua avaliação desse momento aqui do Partido dos Trabalhadores para a construção, né, dessas candidaturas municipais do ano que vem. Olha, a conferência tem grande importância, é uma decisão super acertada da nossa direção e do nosso partido. E eu posso falar com tranquilidade que eu já fui candidato 8 vezes. Então, desde 2000, há 23 anos atrás, ainda muito jovem, um pouco mais de 20 anos, eu já disputava eleições. É importante para o candidato ter esse respaldo, buscar e ter informações, conseguir montar uma estratégia, um planejamento, né, e ter uma ação reforçada pelas nossas lideranças. Os nossos pré-candidatos estão podendo falar com os nossos ministros. Tiveram ontem a oportunidade de ouvir o presidente Lula. É claro que eles vão voltar para suas cidades fortalecidos, muito mais animados, muito mais preparados para terem no ano que vem uma caminhada vitoriosa. E é necessário que a gente tenha um número muito grande de candidatos e candidatas, porque para eleger, por exemplo, vereador e vereadora, deputado, tem que ter a soma da legenda, tem que atingir o coeficiente eleitoral. Então eu acho que além de preparar melhor, a conferência vai animar muito mais gente a ir para a disputa, a participar, a atender esse apelo nosso, mas que é um apelo não só do partido, é um apelo do presidente Lula, porque para consolidar o nosso projeto de país, eleger mais vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas é fundamental, como também buscar em alguns lugares a aliança com pessoas que tenham de fato uma vinculação com o governo do presidente Lula e com o nosso projeto de país que vai, em 2026, ter que passar por um processo de reeleição. Líder, e eu queria que você falasse também da mesa que você participou hoje, né? Segundo dia de conferência, explicasse o tema e a importância disso também para os municípios brasileiros. Primeiro, reforçar o quanto que é importante, né, esse debate temático, que é muito difícil para um candidato querer falar sobre todos os assuntos, ter propostas para todas as áreas. Quando ele se identifica com uma área, eu estava, por exemplo, agora lá na educação, né, ele consegue falar para um público que vai acabar cativando. Eu sou apaixonado pela educação, né? Fui prefeito 2 vezes, foi uma área que eu me realizei muito, tivemos lá uma gestão premiada justamente na área da educação. E quando eu cheguei em Brasília a primeira vez, em 2011, eu fui para a Comissão de Educação e eu estou lá até agora. O ministro Camilo Santana, a senadora Tereza Leitão, né, fizeram ali
um debate muito rico. O ministro fez uma prestação de contas e sobre a coordenação da Tereza a gente teve a oportunidade dos candidatos virem fazer questionamentos e também apresentar um pouco da sua realidade local, do que está pensando propor como vereador e vereadora, do que está pensando propor e fazer como prefeito e prefeita. Então eu achei riquíssimo, né? Que bom que quase todos os nossos ministros estão aqui, que bom que em quase todas as áreas temáticas a gente teve essas plenárias, teve essas oficinas, esses debates. Isso também reforça a propagação das coisas boas que estão sendo feitas, né? Na educação a gente tem em um ano uma transformação que vale pelo descaso, pelo retrocesso desses últimos 6 anos. Obras sendo retomadas, programas sendo retomados, né? A educação voltou, e essa é uma decisão do presidente Lula que a gente apoia muito, a educação voltou a ser grande prioridade do país. Só para a gente encerrar, eu queria a sua análise de expectativa mesmo para as eleições municipais no Paraná em 2024. Olha, eu estou muito animado, estou entusiasmado, inclusive com os convites que eu estou recebendo, né, para ir a Curitiba e disputar a prefeitura de Curitiba. Eu já fui prefeito 2 vezes, né, tenho a minha trajetória política ligada ao municipalismo, né, na minha atuação aqui como deputado federal. O Paraná, todos acompanharam a eleição presidencial, é um estado mais difícil, é um estado mais conservador. A região que eu atuo, por exemplo, Bolsonaro chegou em alguns lugares a ter 70%, 75%, 80%. Mas o nosso pessoal vai fazer um enfrentamento, nem que seja em algumas cidades, só para eleger vereador, vereadora, que já é muito importante. E vai ter um processo de aliança muito forte, né, com lideranças políticas que estejam provando agora, nesse ano, no ano que vem, um compromisso verdadeiro em nos ajudar a implementar tudo que o presidente Lula está fazendo de mudança positiva no nosso país. Hoje nós temos 5 ou 6 prefeituras apenas, com certeza vamos ampliar em muito esse número e vamos ajudar a eleger aliados que possam nos dar a condição, num estado tão difícil e que o resultado foi tão adverso na eleição presidencial do ano passado, uma condição melhor de avançar, de evoluir, porque não sonhar também com uma vitória lá em 2026. Mas nosso pessoal está muito animado, vieram vários ônibus do Paraná, é longe, né? Para chegar em Brasília, a gente deu todo o apoio, procuramos organizar, mandar um abraço especial aí aos paranaenses. Maravilha, líder, obrigada pela participação aqui com a gente. Valeu, um abraço a todos aí.